Bem-vindo, Miro Borges, tudo bem? Salve, salve, Altamiro Borges, o Barão de Tararé. Miro. Tudo bem, Dri? Tudo bem. Tudo bem, Rovai? Tudo certinho? Mas você tá com algum problema no olho, bicho? Você tá com... Cara, eu tô com... Tá ardendo pra caramba, eu ia sair até do vídeo aqui. Você tá coçando. Só falta ser uma... Conjuntivite. Espero que não passe. Eu pego essa porra dessa conjuntivite até por live, bicho. Espero que você não me passe, viu? Às vezes é só secura. Nossa, eu vou pôr um colírio ali. Enquanto vocês começam, eu queria ouvir o Miro falar sobre a análise dos atos de domingo, né? Mas queria trazer algumas informações para o Miro, sabe? Vou fazer até o Fala Rovai sobre isso, Miro. Saiu a pesquisa lá do Gepopai, com 600 pessoas aproximadamente, 4% de margem de erro, não sei se você leu. Vi. E alguns dados subvertem boa parte das nossas análises. É preciso, ou essa pesquisa está certa, ou as nossas análises estão certas. Os dois, para mim, não rolam. Não estou falando de ti, né? Estou falando de um conjunto de analistas do campo progressista. Todo mundo está falando que a maior parte dos manifestantes era evangélico, que era a organização evangélica que tinha feito aquilo. Rapaz, deu exatamente a mesma proporção de brasileiros evangélicos. Pim. 29. Segundo o Datafolha de 2020, eu não vi o censo, aí precisa até ver o censo, quanto que dá, mas deu 29. Deu 30, 29, 28. 67% universitários, com diploma universitário. Aí você fala, rapaz, cadê que falaram que tinha um monte de pobre lá? Pobre porra nenhuma. 10% eram quem ganha menos que 2 salários mínimos. Jovem, não tinha nem que viu jovem na manifestação. Até 35 anos, se eu não me engano, dá 11%. Eu até brinquei que no baile da terceira idade aqui de Santos tem mais jovem do que proporcionalmente do que na manifestação. Aí, Miro, eu que desconfiava desses dados já, venho dizendo aqui, olha, talvez não seja isso. Mas, ao mesmo tempo, eu baseava no que as pessoas estavam falando, né? Porque eu começo a achar o seguinte, que uma tese que eu venho falando há algum tempo, eu queria te ouvir sobre isso, bolsonarismo é um partido internet. Bolsonarismo é um partido digital, organizado ideologicamente e mobilizado a partir das centenas de milhares de influencers que eles têm. Na primeira eleição, em 2018, o Bolsonaro furou todos os bloqueios, inclusive midiático, por ser isso. Ele conseguiu, e quem se elegia? Era Alexandre Frota, Joyce Halsemann, a Zambelli, era aquele cara lá de Brasília que era influencer a partir dos Estados Unidos. E essas pessoas têm um poder de mobilização muito grande e elas levam aqueles mais ideologizados, que a extrema-direita ideológica brasileira tem força, sempre teve, e agora achou um espaço de organização para poder se mobilizar. E, naturalmente, ela se encontra numa faixa social mais beneficiada, digamos, pelos desígnios do capitalismo. São as pessoas mais ricas. Não são só, porque senão ele não teria metade dos votos da população, mas a base organizativa, aquela que vai no ato, pelo jeito é essa. Mas eu queria te ouvir, né, a partir desses dados aí, para a gente poder tentar construir aqui dialeticamente uma síntese. Então, Rovaidri, essa pesquisa realmente, se tiver correta,
né, se refletir exatamente o que foi aquele ato na Paulista, um ato com muita gente, né, ela realmente derruba um bocado de castelo de carta. Ela derruba. Né? Porque é isso. A impressão que me deu ao ler a pesquisa é isso. Reflete que foi um ato fascista de classe média média para classe média alta. 67% com ensino superior, que nem você disse, 67% acima dos 45 anos de idade, público brancos, isso, só 10 brancos, pessoal com grana, você pega entre mais de 10 salários mínimos, mais de 20 salários mínimos, dá 21%. Quem ganha mais de 10 salários mínimos no Brasil são 3% da população. No ato, você tinha 21% com mais de 10 salários mínimos. Então, foi um ato, e esse dado sobre religião. 43% se dizem católicos e 29% evangélicos. 43%. E tinha 10% de ateu naquela pipoca. Puta que pariu, eu tô bravo com a minha categoria, viu? Pois é. Então, eu acho que é isso. Mostra... E agora, os dados também que pegam de opiniões, né, você vê que é um público formado, já com idade, branco, homens, maioria homem, mais de 60% homens, né, nível universitário, salário razoável, acima da média do povo brasileiro, brancos, né, e altamente ideologizados. Você pega 88% acha que Bolsonaro ganhou a eleição. Só 8% que diz que não, que o Lula ganhou a eleição. Então, me parece isso, foi um ato muito organizado por redes sociais e um ato de marca muito forte, não é de um povo manipulado, não é de gotejamento no povo, não, num povão. É de um setor orgânico, que veio pelas redes digitais, está se mobilizando e vai para um ato. Né? Não é que é isso, às vezes a gente tenta desqualificar esses atos, falar assim, não, isso é massa de manobra, isso é gente que veio porque recebeu uma graninha. Não, eu acho que não é isso. Eu acho que é um ato que mostra o que é o fascismo no Brasil. Né? Né? Então, a pesquisa chama realmente, concordo contigo, essa pesquisa ela mexe com as linhas de raciocínio, tem que repensar. Né? Porque eu acho que a gente acabava tendo muita galhofa. Eu vejo alguns comentários que são de galhofa, quer dizer isso. Não, eles não têm força na internet, é tudo robô, é tudo bots. Não, eles não têm força, não é orgânico. Não, é massa de manobra, é evangélico, é gado. Me parece que não é bem isso. A pesquisa revela isso, é um público maduro, branco, homem, com formação, com grana, que se mobiliza. É convicção ideológica, é uma galera orgânica. Lógico que lá no meio você vai encontrar umas bestas quadradas, uns imbecis que falam as maiores barbaridades do mundo, Israel e religião, falam as maiores barbaridades do mundo. Né? Mas eu acho que ideológico, esse povo ideológico é pró-Israel. Sim, pró-Israel. Então ele vai com a bandeira de Israel também. Foi a maior manifestação pró-Israel no mundo. Pelo menos os dados que tem até agora. Quando o mundo está protestando pelo cessar-fogo, aqui os caras estão indo lá com bandeira de Israel, que, aliás, a Laura ontem, Capriglione, trouxe aqui uma questão muito relevante. Da onde apareceram tantas bandeiras de Israel, né, na Paulista, porque ela esteve lá, e foi um monte de bandeira igual de Israel. Né? Quem comprou todas aquelas bandeiras de Israel na Paulista? É a mesma coisa que tem, né, Dri? Você vê aquelas manifestações do Capitólio, era um monte de bandeira de Israel. É identificação, realmente. Né? Identificação. Eu acho que é isso, é uma galera orgânica, não é uma galera manipulada, massa de manobra, não. É uma galera orgânica do fascismo no Brasil.
esse fascismo que deve ter de 10% a 15%, né, na sociedade brasileira, segundo algumas pesquisas, né, eu acho que se manifestou na Paulista. Né? Mostra força, no meu entender. Você acha que mostra força ou já era esperado? E qual que é o impacto disso para o governo Lula? Se é que tem, né, algum impacto para a governabilidade, tem algo que o governo teria que fazer, na sua opinião, Miro, diante dessa capacidade de colocar ali gente na rua nesse momento, né, do ano ali, no momento? Eu vi várias matérias da revista Fórum, inclusive tenho utilizado um bocado de matérias da revista Fórum para análise, né, para dar uns meus pitacos. Né? E vi, a Fórum não subestimou o que seria esse ato na Paulista, viu a opinião do Rovai e tal. Eu acho que há no nosso campo setores que subestimam demais a força da extrema-direita. Há também os que valorizam demais, ficam muito encagaçados. Né? Eu acho que não é nem um extremo nem o outro. Né? Nem um extremo nem no outro. Né? Não é o extremo, por exemplo, eu vi alguns falarem, não, esse ato vai ser pífio, não vai ter ninguém, vai ser uma merreca. Não foi. Né? Eu acho que é um ato que, no meu entender, cumpriu os objetivos que o QG, que o núcleo duro do bolsonarismo, tinha traçado. Né? Me parece que o núcleo duro traçou e verbalizou quais eram os objetivos. Era mostrar força, mostrou força. Não foi, não bombou como eles queriam que bombasse, não foi o que o ex-secretário de comunicação do Bolsonaro, Weingarten, lá falou, 650 mil, 750 mil, agora ele já está falando que tinha mais de 1 milhão, é um bravateiro. Não foi isso. Não foi o que aquele pastor Malafaia falou, 300 mil. Agora, não foi uma merreca de ato. Então não bombou, mas também não flopou. Não foi uma merreca de ato. Os caras colocaram lá, segundo esse mesmo monitor da USP, 185 mil pessoas. Segundo a métrica que a Folha utiliza de quarteirões, 40 mil por quarteirão e tal, 160 mil pessoas. É um ato grande. A gente sabe que não é fácil fazer esse ato. Agora é isso, né, Miro? Eu falava na sexta-feira, 2 coisas que eu falei bem pontuais aqui, quem estava deve se lembrar. O ato teria aproximadamente 4 quarteirões, era o tamanho do ato, na minha opinião. Se não tivesse 4, teria 3, teria 5. Teve 4. E o Malafaia seria o porta-voz do Bolsonaro. O Bolsonaro ia se cangar, que era um cagão, ele não ia desafiar o Supremo. E, cara, foi o que aconteceu. Então, ao mesmo tempo, a gente não pode, o que você falou, dizer, nossa, eles são corajosos pra caramba, eles são não sei o que, eles são muito maiores do que a gente imaginava. Quem achava que o ato ia ter 1 quarteirão é que está achando hoje que eles são muito fortes, porque não é possível se achar isso. Fora da realidade, né, Miro? Nós temos uma tendência, parece aquele negócio de problema cardíaco, né? Ou vai esquizofrenia, que é até uma coisa assim. É impressionante. Ou vai para euforia, ou vai para depressão. Fica. Eu acho que é isso. Ele nem bombou, não atingiu, não foi o que o bolsonarismo queria. Queria muito mais, achava que ia ter muito mais. Mas também não flopou. Não flopou. Não foi uma merreca de ato. Mostrou força. Eu acho que um outro dado, Dri, pegando a questão que você levantou, um outro dado é que ele conteve uma dispersão que estava tendo no campo bolsonarista, conteve uma dispersão, ele foi um muro de... Né, um freio de arrumação, né, muro de arrimo, estava tendo uma dispersão no campo bolsonarista. Depois daquela operação Tempus Veritatis, na véspera do Carnaval, o bolsonarismo bateu cabeça e muita gente ficou em silêncio. Os governadores bolsonaristas ficaram quietos. Os líderes religiosos, com exceção do Malacheia, ficaram quietos. A cloaca burguesa, quieta. Todo mundo ficou quieto. O ato serviu para agregar um pouco essa força. Essa força estava meio em dispersão. O ato juntou novamente. Então, você teve lá uma certa legitimidade política. Você teve 4 governadores, você teve 10 senadores, você teve uma centena de deputados, você teve muitos vereadores, muitos candidatos. Né? Então, eu acho que conteve essa dispersão.
Vai ter ainda problema, eu acho que o Bolsonaro deve estar se perguntando, né, cadê o velho da van que não apareceu, cadê alguns generais, deputados e senadores que não apareceram, Hamilton Mourão, por exemplo, né? Vai ter, né? Tem muita essa coisa da trairagem, lá no ato mesmo teve muita facada nas costas, mas eu acho que conteve a dispersão que estava havendo nesse campo fascista. Eu acho que um terceiro objetivo que foi alcançado foi passar uma nova mensagem, né? Um ato desse serve para orientar, e eu acho que orientou a bandeira da anistia, né? Deu uma nova bandeira para essa galera, né? Que agora vai para dentro do Congresso, vai forçar a barra, né? Que é essa bandeira da anistia. Não é a anistia para os pobres coitados que estão presos na Papuda, é a anistia pro Bolsonaro, é a anistia para o Bolsonaro. Então, acho que teve esse terceiro. E teve um quarto, um crime eleitoral, inclusive, que foi a antecipação da campanha eleitoral lá na Paulista, ou seja, estamos nos preparando para as eleições municipais. A direita está se preparando para as eleições municipais. Então, acho que cumpriu esses objetivos. Aí você pergunta, e o que vai dar isso? Tem que ver, primeiro, qual é a reação do governo. O governo vai ficar quieto, deixa passar. O Lula ontem não quis responder perguntas sobre o tema, né? Vai deixar passar? Deixa quieto? Tem que ver qual vai ser a reação do campo popular, das forças de esquerda, seja no movimento social, seja do ponto de vista partidário, tem que ver, está se falando em realizar um ato em março, fazer bem organizado, tem que ver se é esse o caminho, tem que ver qual vai ser a bola agora, está na mão do Supremo, tem que ver qual vai ser a atitude do Supremo. O bafafá que corre, né? Algumas entrevistas, bastidores e tal, é que os ministros do Supremo, logo depois do ato, no próprio domingo, andaram telefonando e que a conclusão foi o seguinte, bicho, se nós não nos intimidamos, quando esse cara era presidente da República, quando esse cara tinha as Forças Armadas na mão, era o exército dele, né? Quando tinha toda a estrutura, por que não vamos nos intimidar agora que esse cara saiu do poder? Né? E está inelegível até 2030, né? Pois é, está inelegível, pois é. E o discurso dele é uma matéria que a Fora publicou. Foi um discurso de arrego. De arrego. Você vê um torturador... Ciro, por favor, um parênteses aí, porque eu acho importante isso. O discurso dele de domingo, pega o discurso e bota no papel. Pega o de 7 de setembro de 2021, bota no papel e fala, não mudou nada? Porque tem gente dizendo que não mudou nada, que é o contrário, eles estão mais fortes. Porra, não é possível. Eu fico vendo cada análise, brother, que eu fico assim, o que esse pessoal fuma, bicho? Não, ele pediu pacificação, passar uma borracha. Recuou, ele se cagalhou, ele recuou. O ato não foi flopado, eles mostraram força, blá, blá, mas ele recuou. O resumo da ópera é que ele está pedindo, pelo amor de Deus, não me prendam. Eu faço tudo o que vocês quiserem. Não, e mesmo a Michelle, tudo bem, ela foi pedir, fazer aquele discurso, né, defendendo a religião e a mistura da religião e da política, mas ela foi com um discurso ali também que nossa família está sendo perseguida, nós estamos sofrendo, né, se vitimizando, né? Mimimi vitimista, eles estão nessa fase do mimimi vitimista. Eu fiz um textinhozinho, é isso, nós estamos quente ainda, tem que ver, isso ainda vai ter muito desdobramentos em redes digitais, isso vai ter muito desdobramento, qual vai ser a posição do Supremo, vai ter desdobramento, qual vai ser a posição do Congresso com essa proposta do Hamilton Mourão e os outros 4 projetos de anistia. Então, vamos sentir. Eu fiz um textinho, o título era exatamente esse, era Bolsonaro mostra força, mas pede arrego. Pede arrego. Né? Porque esse mundo é a maldita dialética. Né? Esse mundo não tem... É a maldita dialética. Né? Ele mostrou força, acho que mostrou força, evitou a dispersão do campo, passou a sua mensagem, mas pediu arrego. Ele terceirizou, inclusive, os ataques. Os ataques ficaram por conta do Malacheia, ficaram por conta do pastor, que parece que está torcendo para ser preso. Né? E ficaram por conta dele. Né? E é isso. Esse negócio que você falou, Dri, ouvir da boca do Bolsonaro o termo pacificação, conciliação, né? Apagar o passado, né?
inimaginável da parte de um defensor de tortura, ditadura, arminha na mão e tal, né? Mostra que ele tá com medo do toque-toque na porta de casa, né? Então, acho isso. Agora vamos ver quais vão ser os próximos passos, os desdobramentos. Então, eu acho que tem que ver muito o que rola no Congresso com essa proposta. Eles estão com uma proposta agora, né? Eles estavam muito acuados, eles apresentam uma proposta, né? Nessa tentativa de pacificação, como eles dizem, só acredita quem for otário, né? Vamos ver como o Supremo vai se posicionar, vamos ver como a esquerda política e social vai se posicionar diante desse ato de domingo, né? Eu acho que isso também tem muito a ver com um ano de eleição, muito maior tensão. Eu acho que nós vamos viver esse ano com muito mais tensão política, é natural todo ano de eleição. Sim. Tem alguns superchats, Rovai. A Música e Sabedoria, ela fala daquele ponto que a gente estava trazendo sobre falta de lideranças na esquerda e a escolha das pautas. Ela diz, discordo, a esquerda não perdeu a capacidade de mobilizar, elegeu Lula, só não é alucinada e fanática como a extrema-direita. E o Andrei diz, pelo amor, não dê palco para maluco, muitos aposentados. Agora tem gente no campo progressista que, agora a gente tem que marcar uma manifestação e ir para a rua. O que você acha disso, Miro? Tem que devolver, ou a gente está num momento que, assim, a democracia está andando, né? Está em funcionamento, o governo está trabalhando, são vários programas. Ontem mesmo teve a dos imóveis da União, que vão ser destinados para moradia popular. Tem um monte de coisa acontecendo, um monte de coisa para resolver, dengue, muitos problemas e políticas públicas para serem feitas. É perda de tempo ficar querendo aí levar pessoas para a rua num momento desse. Rodrigo, nós temos também um vídeo do Paulo Nogueira Batista Júnior, eu nem sei o que o Paulo falou, que ele trata desse tema, Miro. Talvez ele esteja falando totalmente contrário da gente, tem problema nenhum, né? Aí depois que o Miro falar, não sei se antes a gente coloca o Paulo Nogueira para ouvi-lo, são 4 minutinhos, e voltamos com o Miro, pode ser assim. Aí o Miro faz o fechamento. Já fala de tudo isso. Aí eu vou fazer o corte sobre a questão do Coronel lá, que tem um arsenal em Campinas, e na sequência fala Rovai. Então, o programa... Porra, velho, eu ficava preocupado com as pessoas que fumavam maconha no prédio, porque dava cheiro. Antes era preocupação no condomínio, agora esse cara guarda... Granada, o cara é louco. 100 quilos de munição, brother. Antes, o grande problema das reuniões de condomínio era maconheiro do prédio, cara. Então, vamos lá, só agradecer o Paulo Antônio Hickley. Participo por conta da minha profissão de um grupo cheio de bolsonaristas. A repercussão do dia 25 na Paulista é tímida e desprovida de estratégias. Outro ponto que eu quero levantar, que me chamou a atenção para isso, foi a gloriosa Adri de Lorenzo. Aqui onde estamos, de onde vivemos, e Miro também vive perto, não tinha bandeira na rua. Bandeira do Brasil na janela. Do Brasil na janela, não tinha buzinaço, não teve nada disso. Passou batido. E o que quer dizer assim, foi muito localizado. As pessoas não aderiram, porque das outras vezes, meu irmão, naquele 7 de setembro de 21, os prédios estavam pintados de verde e amarelo. Vamos ver, então, o Paulo Nogueira Batista Júnior, ex-presidente do Banco dos BRICS, economista, mandando um vídeo aqui especial para o Fórum 11h30. Sobre um tema complexo, a força da extrema-direita no Brasil e no mundo. Esse tema não é novo, mas foi reforçado novamente pelo desempenho do bolsonarismo na Avenida Paulista no domingo passado em São Paulo. O que se mostra novamente é que, apesar de todos os problemas, críticas que tem recebido, a extrema-direita continua forte. Nos Estados Unidos, na Argentina, no Brasil e em alguns países europeus. E a questão é por quê? É evidente que a extrema-direita é rudimentar, os líderes são fanfarrões, como Milei, como Trump, como Bolsonaro,
como se explica o sucesso deles e como se explica a dificuldade da esquerda de fazer face a esse sucesso. Na minha opinião, a extrema-direita toca em pontos sensíveis que atendem às aspirações da grande massa da população. Essa grande massa da população, não só no Brasil, na Europa, na Argentina, nos Estados Unidos e em outros países também, ela se vê excluída do que elas chamam de sistema. Esse sistema nada mais é do que a ordem neoliberal que está capengando. Ela exclui dos benefícios da economia e da sociedade grande parte da população, a maior parte da população. E essa população acaba votando em candidatos, em políticos que se apresentam como algo novo, falsamente novo, mas apresentam-se assim. Então o voto é contra tudo que está aí. Não é? Ora, a esquerda, a centro-esquerda, na Europa, no Brasil, ela se deixou dominar por esse sistema, ela aderiu ao sistema neoliberal nas décadas recentes e passou a ser vista pela população como parte desse sistema excludente. A esquerda não ofereceu alternativas de política econômica quando governou, em nenhum caso, manteve-se mais ou menos próxima do consenso econômico neoliberal e da globalização neoliberal, não se extinguiu, portanto, e também adotou temas identitários como centrais. Vamos entender, o identitarismo tem sua razão de ser. As mulheres, os negros, os indígenas, os homossexuais precisam ser protegidos, não podem ser discriminados. Mas a esquerda não pode adotar esses lemas, que são no fundo também liberais, como lemas centrais da sua plataforma de campanha, de governo. Se fazem isso, se isolam da opinião da grande maioria da população, que não está preocupada em primeira instância com o identitarismo, é até conservadora, mas com a luta pela sobrevivência, que é difícil para a grande massa da população que não gosta dos benefícios, dos privilégios que a minoria tem. Então a esquerda, ao se associar à política econômica dominante, liberal, e ao adotar como temática central questões identitárias que não são objeto de atenção da maioria da população, se isola da sua base social e acaba não fazendo face à força significativa da extrema-direita em muitas partes do mundo. Portanto, a esquerda precisa se renovar, precisa rever o que fez nas décadas recentes para poder se tornar novamente competitiva e ajudar a fazer face a esse desafio imenso que é a regressão representada pela extrema-direita. Eu procurei tratar disso num artigo publicado recentemente, poucos dias antes da manifestação bolsonarista na Paulista, que se chama Os Desafios da Esquerda. Ele pode ser encontrado em vários sites, mas também no meu portal na internet, www.nogueirabatista.com.br, ou simplesmente dando uma busca com meu nome na internet. Ou seja, encheu no vespeiro grande. É voltar a lutar contra o neoliberalismo. Né? Mas cada vez mais gente interessante, importante, que defende os direitos de mulheres, de negros, de LGBTs, de todas as maiorias minorizadas aí, tem levantado esse debate, que a gente não pode centrar, né, todo o discurso da esquerda a partir desses pontos, né, Mira? É preciso fazer a discussão com base também na disputa de classes, né, levando em consideração que os interesses da classe trabalhadora, em geral, nos maiorizam. E muitas vezes eu posso tê-lo como aliado na defesa dos interesses dessa grande maioria injustiçada, mesmo tendo diferenças de opinião em questões como aborto, em questões relativas à identidade, que precisam não serem... tomar cuidado para que isso não se torne um limitador na construção de maiorias para políticas públicas necessárias, né, Miro? Então, Paulo é um grande pensador, né? Ele levanta questões importantíssimas para reflexão, questões que estão aí, estão em vários cantos do mundo sendo debatidas, né?
Eu tenho para mim, inclusive pegando a questão que foi levantada no chat, Dri, sobre a esquerda, com mais dificuldade, fazer ato, não fazer ato, eu acho que as esquerdas no Brasil e no mundo, no Brasil, na América Latina e no mundo, vivem uma fase de dificuldades. Essas dificuldades, no meu entender, não são por razão de traição, unicamente de traição das direções, ou que as direções adotaram o programa neoliberal, ou porque as direções abandonaram. Não é só um problema de direção, é um problema de materialidade. Teve muita mudança no mundo do trabalho. Isso tem dificultado a luta dos trabalhadores no mundo inteiro. Não é no Brasil. Dificulta no mundo inteiro. Os índices de sindicalização no mundo inteiro despencaram. Você está aqui no Brasil, nós já tivemos 24% de sindicalizados. Hoje nós estamos com 9,5%. Na França, 7%. Nos Estados Unidos, 8%. Né? Então, mexeu na materialidade da classe. Foram mudanças muito profundas, que afetaram a classe. Por isso que a dificuldade de organização não é que a esquerda traiu. Tem mais dificuldade. Lógico que tem problemas na esquerda também, né? Mas eu não acho que seja um problema de crise de direção, de traição de direção o problema principal. Né? De traição de direção o problema principal. Né? Acho que aí entram outras bandeiras, a luta vai fluindo por outros campos. Então ela flui, por exemplo, nessas lutas identitárias. Mas vamos lá, quem não assume essas lutas identitárias, que continua com o discurso classe contra classe, qual é a força que tem real? Porque teria que mostrar que tem força. Verdade. Não tem força. É residual, é nada, é traço. Então, esse discurso também contra o identitarismo, também eu acho que é arriscado. Uma coisa é eu criticar a fragmentação das lutas. É eu criticar que cada setor preocupe-se só com a sua pauta e esqueça bandeiras gerais. Uma coisa é eu fazer isso. Essa fragmentação, a atomização. A outra coisa são demandas que não são demandas de hoje. A luta antirracista não é de hoje. A luta antirracista é de há muito tempo atrás. A luta antimachismo, antimisoginia não é de hoje, é de muito tempo atrás. Eu não posso deixar cair na fragmentação. Né? Sabe o que me preocupa, Miro? Que eu acho que a preocupação de muita gente é a captura dessas lutas por entidades e projetos transnacionais, que a partir do financiamento, de pôr dinheiro, inclusive deslocam, né, organizações que não têm tanta base social para ser protagonista nesse processo. E eu falava aqui, por exemplo, da questão das plataformas e de como isso também pode acontecer, esse desequilíbrio, como a forma como as plataformas se organizam. Quem tem mais dinheiro, bota muito dinheiro e vai ter mais views. Né? No mundo, nessas relações, boa parte das entidades, hoje uma parte das entidades que estão nas lutas identitárias, estão capturadas por fundações transnacionais, de milionários. Esse é um problema, a meu ver. É um risco, mas esse risco também não é de hoje. Fundações com grandes financiamentos existem há muito tempo. Fundação Forte dos Estados Unidos. É que agora virou. Existe há muito tempo. Né? Então, o risco existe. Existe o risco, né, de organizações internacionais de manipularem, desviarem. Existe o risco da fragmentação, existe, da atomização. Né? Por isso que o grande esforço é de você criar canais unitários, frentes unitárias, por exemplo. Essa ideia do ato, né? Realizar um ato ou não, tem que ser bem medido, para não dar um tiro no pé. Né? Para não dar um tiro no pé. Mas isso tem que ser feito, essa discussão ela tem que ser feita, na minha opinião, na minha merreca de opinião, em fóruns que sejam unitários de todas essas frentes. Então você tem Frente Brasil Popular, Frente Povo Sem Medo, tem que se reunir para pensar qual é a melhor estratégia nesse momento. Eu acho que nós temos... Também não sou daqueles da opinião seguinte, de jogar a água suja com a criança fora. De dizer o seguinte, não, o movimento social brasileiro não faz nada. Isso eu acho também que é uma injustiça. Né? A turma trabalha para chuchu, MST, MTST, movimento comunitário, movimento estudantil, movimento sindical, trabalha para chuchu, trabalha, se dedica. É que enfrenta um cenário que não é um cenário fácil, mas mesmo assim faz a resistência.
Porque senão fica parecendo... Nós é que vencemos a eleição. Nós disputamos a eleição com o fascismo no poder, com o poder militarizado. Nós disputamos a eleição com corrupção eleitoral a mais vergonhosa da história republicana. Nós disputamos a eleição com assédio eleitoral violentíssimo. E ganhamos a eleição. A gente fala em ato. Nós fizemos um belíssimo ato da vitória na Paulista, foi muito maior do que esse. Na Paulista, em Brasília, na posse, no dia 9 de janeiro, como reação então, também ao golpe dizer que o movimento social não faz nada, que o movimento social está paralisado, eu acho que não tem que cair nessa provocação, não é concurso de piroca, né? Porque vamos entrar nessa brincadeira de qual é maior, qual que é maior. Nós não vamos fazer ato para disputar com eles. Nós temos um governo para fazer, meu caro. O que tem que criar, a meu ver, é espaços de disputa onde eles estão mais fortes que a gente. Então, por exemplo, as pessoas não tem que ficar fazendo mobilização de internet. Tem, caraca! Aqui nós estamos perdendo. Eles têm uma quantidade de influencers muito maior que a nossa. Quando eu digo, nossa... Aliás, se não fôssemos nós, veículos de comunicação progressista, a coisa seria uma avalanche de diferença, né? Porque não tem os partidos, por exemplo, aqui, quem é o grande influencer do movimento sindical? Lembra um, né? No movimento social, quem é o grande influencer? É ruim não ter. Tem que ter. Esse pessoal, às vezes, faz uma dicotomia. Tem que criar, tem que ter 10 milhões de seguidores, tem que ser maior que a fórum, os movimentos orgânicos. Isso precisa investir, precisa fazer chegar para poder aí equilibrar a organização e aí poder fazer atos. E outra coisa, precisamos ter organizações de base para disputar com os evangélicos, na ponta, nas políticas carcerárias, no encarceramento da população jovem. A gente não tem, Miro. Outro dia nós tivemos um problema aqui, que um irmão de uma apresentadora nossa aqui foi preso e precisava de um apoio jurídico. Nós procuramos várias associações, nenhuma tinha. Nós tivemos que pagar aqui com grana nossa da comunidade. Porque é um absurdo que tenha tanta organização e nenhuma tenha pensado que precisa ter apoio jurídico para meninos que são vítimas do encarceramento. Não estão na ponta. Aí você chega numa igreja evangélica, o pastor faz uma vaquinha, ele arruma o jeito. Ou ele vai ter a solidariedade que precisa. Vai arrumar emprego para o caboclo. E nós estamos longe disso. É tudo muito fluido, tudo muito instituto de análise. Eu acho que esse é um problema. Essa grana, que não é pouca, que vai para muitas associações, e não é do movimento social, são de outro nível, essa grana que às vezes protagoniza lideranças que não existem no mundo real, né, até para aparecer na mídia, para falar, para ser a voz desses excluídos, isso eu acho que é um problema que a gente tem que começar a tentar construir soluções para não ser refém disso. O Francisco Xavier de Santana diz: eles levam milhares para as ruas, mas quem ganha a eleição somos nós. É o que o Miro falou, eu sempre entro nessa. Quando me enche muito o saco, eu falo, mas quem ganha a eleição? E o Hugo Alejandro diz: sou mais Miro, o esforço é juntar forças. Não, mas eu concordo com isso, gente. Eu não tenho discordância minha com o Miro, não. Só se foi mal interpretado. Ao contrário, eu sou super a favor das lutas transeccionais, né, dentro das pautas da esquerda. Eu nem chamo de identitárias, eles não gostam disso. Miro, muito obrigada, viu, pelo debate. Ô, Miro, mas não era mais meia hora de papo? Não, a gente já saudade do Miro. Miro, vem sábado aqui. Você vai estar por aqui? Não, vou estar viajando. Estou em Belo Horizonte. Uma atividade em Belo Horizonte. Vou perder essa cachaça, então. Não, mas a gente combina. Chamar você e a Fro para tomar uma. Não, a gente combina. Então... Fechado. Valeu, Dri. Rovar. Beijo. Obrigada, Miro. Até.